Dia de fogo no parquinho. 2 assuntos polêmicos: política e criptomoedas. Que as criptomoedas redefiniram o conceito de propriedade privada, isso é uma coisa incontestável, né? Mas as leis ainda não. Como o Estado se comporta perante as criptomoedas? Por que tanta resistência? Será que é medo por ser algo que eles não conseguem controlar? A verdade é que nenhum Estado sabe ao certo como legislar as criptomoedas. Porque não sei se você sabe, mas o conceito-chave do Bitcoin é o direito. Ele é uma propriedade privada que você adquiriu e o Estado não pode, ele não consegue controlar essa propriedade como controla todas as outras. Só uma introdução rápida para lembrar o que quer dizer mesmo propriedade privada. Para começar, Platão, aquele Platão mesmo que a gente já via nas aulas de filosofia na escola, ele era contra a propriedade privada. E isso incluía até mesmo a guarda dos filhos. Ele acreditava que o conceito corrompia a alma, alimentava a cobiça, inveja e violência. Já o Aristóteles, que foi aluno do Platão, tinha uma opinião completamente diferente. Para ele, a propriedade privada era crucial para o progresso. E alguns séculos depois, alguns economistas chamaram esse novo conceito definido por ele de eficiência de investimento. Porque eles concordavam que as pessoas só são incentivadas a trabalhar duro pelas coisas que definitivamente são delas. Então, durante 2 milênios e meio, apesar da monarquia, comunismo, democracia, os governos que falharam em proteger a propriedade privada acabaram sendo eliminados ou forçados a respeitar ela. Mas agora mudando de saco para mal. Você sabe o que é criptografia assimétrica? O nome é complexo, mas ele tem implicações revolucionárias. Na verdade, não precisa ser nenhum expert para saber que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda é livre de qualquer jurisdição, né? Mas eu acho legal que você saiba na prática como essa moeda é imune a confiscos. E que, inclusive, esse poder só é possível por causa da criptografia. E a criptografia soa como uma ciência impenetrável, mas no final das contas a gente pode traduzir isso como uma ciência que tem a função de proteger e decifrar segredos. Imagina que eu e você temos uma mensagem secreta para falar entre nós. Então eu vou precisar codificar para falar e você vai precisar decodificar para poder entender. Então esse código, essa chave, é como se fosse um canal seguro entre as nossas informações. E apesar de ser um exemplo bem simples, essa codificação que a gente acabou chamando de chave é criptografia. Mais precisamente, a criptografia simétrica. Então, agora que ficou mais claro o que é criptografia simétrica, vai ser moleza entender a diferença da criptografia utilizada na rede blockchain e no desenvolvimento das criptomoedas em geral. Então, o que eu quero dizer é que esse tipo de criptografia usada na rede do Bitcoin, a criptografia assimétrica, em vez de ela gera 2 tipos de chave, ou seja, ela gera 2 tipos de códigos diferentes. E esses 2 códigos são a chave pública e a chave privada, que para resumir 40 minutos de vídeo e ficar mais simples de entender nesse primeiro momento, se eu e você tivéssemos que trocar informações privadas, diferente da criptografia simétrica, que eu acabei de dar o exemplo para você, eu te enviaria as informações através da minha chave pública e todos os meus dados iam estar protegidos pela minha chave privada. E o mesmo para você. Pode ser que ainda assim tenha ficado meio confuso, mas quando a gente falar mais de segurança, de carteiras e riscos, vai ver que é muito simples. E aí vai conseguir compreender melhor esse assunto e tudo vai fazer mais sentido. À medida que o comércio digital cresce, e ele já está bem evoluído, isso não só vai levar, como já está levando, ao dinheiro digital. E essa nova forma de dinheiro vai redefinir a relação entre os processos políticos e a consequência é que o Estado vai ter menos capacidade da soberania de controle. Eu vou fazer uma simulação do Bitcoin com a teoria declaratória do Estado. Olha só. Ele tem um território definido, né? 21 milhões de bitcoins é a fronteira que não pode ser ultrapassada. Ele pode se mover livremente, mas a quantidade que existe está sempre dentro desse limite virtual. Ele tem uma população permanente, que é algo entre 10 e 50 milhões de usuários.
tem uma forma de governo funcional pelo consenso do protocolo dele e as interações entre os nós da rede. E tem a capacidade de entrar em relação com outros estados, como quando é feito uma compra com ele, por exemplo. Como ele usa a criptografia assimétrica, ele reconfigura todo o contrato social que definiu a sociedade humana por milhões de anos. Esse negócio de que nós precisamos do Estado para garantir a proteção da nossa propriedade, quando na verdade é o Estado que precisa das nossas propriedades para financiar a permanência dele. Mas quando fenômenos tecnoeconômicos quebram com a armadura da regulação tradicional, ela precisa ser reconfigurada. Então, em poucas palavras, lei é forma, sociedade é conteúdo. Enquanto a primeira progride, a segunda precisa se reformar. E olha só, essa evolução até que foi bem rápida. Primeiro, nos anos 90, foi apresentado a criptografia assimétrica. Isso abalou o monopólio sobre a privacidade. Nos anos 2000 veio o impacto da internet, que permitia que qualquer pessoa se tornasse um canal de comunicação. E depois, começando em 2008, o dinheiro tem a oportunidade de deixar de ser monopólio do Estado. Pode-se dizer que é sim uma empreitada bélica, que coincide em um Estado mais moderno. O Bitcoin tem um exército de máquinas trabalhando 24/7. Ele acumula poder econômico e ostenta sim uma ideologia que afronta. Ele não está esperando o que vamos dizer ou fazer, ele já é. Esse sucesso não é para desbancar países, massificar o anarquismo ou destruir o capitalismo. É forçar democracias a um nível de responsabilidade e coerência condizentes com os sistemas políticos e econômicos alternativos. A migração das pessoas para esses sistemas alternativos já é intensa e mal está começando. E quando o assunto é regulamentação de criptomoedas, blockchain e ICOs, existem governos e governos, Porque nenhum governo gosta de perder o controle sobre o dinheiro em circulação no território. Para os governos que conseguem emitir dívida na própria moeda, a resistência é ainda maior. Para deixar mais claro o motivo de toda essa resistência, não é que eles têm medo que a população perca dinheiro por não saber investir. Olha só, o real motivo é que se faltarem investidores dispostos a manter na carteira os títulos da dívida pública, esses governos que conseguem fazer dívida com a própria moeda vão apelar para outros mecanismos mais criativos para monetizar essa dívida. E aí vão ter que dar atributos de liquidez e deixar claro que equipararam os títulos do governo a um instrumento monetário. Eles precisam sempre achar meios para induzir as pessoas a usarem títulos públicos como dinheiro. Mas pode chegar a hora em que os investidores percam a confiança e parem de financiar a dívida do governo. E aí? Bom, aí o jeito que podem fazer é lançar dinheiro diretamente. Vão financiar o endividamento com impressão monetária. Então, se ligou? O truque se torna o quê? Gerar inflação. O poder de compra cai pela metade, pronto. Resolve o problema do tesouro. A população precisa gastar o dobro para se manter onde já está e era isso. Você pode se livrar desse calote com as criptomoedas. E é isso que dói no governo. Se as pessoas usarem moedas digitais em vez de moeda estatal, o governo não vai ter o poder de gerar imposto inflacionário. Esses truques estatais não funcionam, o sistema é disruptivo. Não só em termos de caos, mas em tempos de normalidade, as criptomoedas têm suas vantagens. O Bitcoin é um sistema econômico alternativo e que se autorregula com base num sistema de mineração informatizado, com a criptografia de chave pública e um arquivo que registra todas as transações feitas. Então a mensagem é clara. Em vez de confiar em governos, bancos centrais, Estado como um todo, a confiança no Bitcoin é na matemática, como algo tão honesto quanto a soma de 1 mais 1 é igual a 2. A matemática não falha. E o Estado?